operando no mercado conheceram o governo Lula, porque faz 20 anos que o governo Lula 1 começou. Não sei se as pessoas têm a lembrança. O presidente pegou uma dívida maior que 60%, entregou menor que 40%. A dívida pública. Né? Então, tem uma série de... O presidente foi o que mais acumulou reservas cambiais na história do país. O presidente foi quem achou o pré-sal que sustenta a balança comercial até hoje do Brasil. Então, às vezes, na minha opinião, tem um lado, né, que, na minha opinião, extrapola um pouco o que seria... Isso não sou eu que estou dizendo, viu? O presidente da FEBRABAN, outro dia, foi dar uma entrevista dizendo, ó, o pessoal está exagerando um pouco. Então, eu não estou tirando a razão, até porque você não pode culpar alguém por ter uma percepção, né? Se a percepção da pessoa é aquela, que você vai fazer? Mas nós temos que conversar mais com esse povo e mostrar o que nós estamos fazendo, sim. Minha equipe faz isso o tempo todo, está em interlocução o tempo todo, mas eu penso que no final do ano passado houve um certo exagero na reação. O senhor e está eu continuo acreditando que a política monetária terá um efeito muito maior do que as pessoas imaginam. Então, se isso é verdade, o que chamam de dominância fiscal, a gente está usando o termo técnico, ela não se impõe. Isso significa o quê? Significa que a política monetária vai ter efeito e que a política fiscal tem que ser mais perseverante. E aí é que eu introduzo o quadro externo. O quadro externo, ele mudou. Nós não sabemos por quanto tempo. E nós temos que levar isso em consideração. Porque não era o que estava previsto no começo do ano passado. O começo do ano passado, ele era de um outro horizonte, para o mundo. E ele mudou radicalmente. Nós vamos compreender isso, nós vamos processar isso, e nem sempre o tempo da política processa isso com a velocidade devida, mas se processar isso e compreender o novo tempo, nós vamos tomar as providências necessárias. Mas a política monetária o senhor, tem seu peso. O senhor foi muito vocal ao fazer a defesa, me parece absolutamente necessária, da democracia, dos valores democráticos. E aí eu queria ouvir o senhor sobre como esse assunto chega no mundo da economia. Hoje o senhor é o grande nome que faz a ponte com o mundo da economia, com o mercado financeiro do governo. E ao longo dos últimos anos, tanto no Brasil como em outros países, parece que o mundo da economia ali, o mercado financeiro, não dá tanta bola assim para este assunto ou coloca ele numa posição talvez não prioritária na lista de assuntos que deveriam ser defendidos. Causa frustração para o senhor perceber que os temas democráticos não engajam tanto no mundo da economia? E pergunto isso por quê? Porque hoje, diante deste diagnóstico fiscal, o que a Faria Lima, o Leblon gostariam do senhor, especialmente do presidente Lula, era uma indicação forte de compromisso fiscal. E quando o senhor traz à tona este outro assunto, talvez gere frustração nesses agentes. Eu penso que é curioso o FMI dizer que o Brasil foi o terceiro país emergente que mais esforço fiscal fez o ano passado, não tem esse reconhecimento. Eu não estou pedindo para ninguém dizer que está bem, que está tudo bem. Ninguém está pedindo isso. Porque não está tudo bem? Porque não está no mundo. As coisas não estão bem. Bom, um juro nos Estados Unidos, no patamar que está, ninguém pode estar despreocupado com isso. Não existe essa. Mas desculpa, eu interrompi aqui o seu raciocínio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém está pedindo nada que não seja assim, reconhecer, olha, o país está crescendo, olha, o país está com mais desemprego, o país está com menos desigualdade. O fiscal melhorou, foi melhor do que a gente previa. Pô, legal. Mas, ó, Haddad, olha, Lula, olha, Brasil, ainda tem muito o que fazer, a situação externa piorou, tem conta do governo passado ainda que não foi paga, que vai ter que ser paga. Ok. Vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando. Agora, você pedir... Isso não é um juízo de valor sobre quem está no mercado financeiro. Eu já estive lá. Isso não é um juízo de valor de quem está no mercado financeiro. Mas o mercado financeiro, estrito senso, não estou falando das pessoas. Eu estou falando do dinheiro que está lá para se valorizar. Não importa o que aconteça no mundo. O cara não quer o dinheiro. Estou falando do dinheiro porque ele ganha uma autonomia quando ele está no fundo. Ele não é mais uma pessoa. Ele é uma coisa que quer se valorizar. É como um bicho que quer crescer. É isso que é o dinheiro.
Quando ele está lá na Faria Lima, ele não quer saber da pobreza, do Milei, 60%, ele não quer saber da democracia, ele quer saber, no fim do ano eu vou ser maior do que sou hoje? Isso que o dinheiro se pergunta. E ele é um ser cheio de medo e ambição. Esse que é o bicho que nós estamos lidando. Então, quando você pergunta, a Faria Lima não está preocupado com a democracia? Assim, o Rafael da Faria Lima, o Matheus da Faria Lima, estava preocupado com a democracia. Mas quando ele está numa mesa de operação, ele está preocupado em entregar o resultado para quem confiou o dinheiro a ele. Então, é estranho dizer isso, mas o capital, ele quer crescer, ele quer se desenvolver. E no caso do capital financeiro, ele não está nem preocupado com produção. Ele não está preocupado se vai produzir mais ou menos. Quer saber se a ação vai valorizar? Ah, vai poluir, mas a ação vai valorizar? Então, ali é um nicho que... E não é a pessoa, não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de um modelo de negócio que foi construído assim. Aquelas pessoas são pessoas como nós. Eu queria... Não adianta demonizar. Claro, é exatamente isso que eu quero dizer, lembrando que depois da aprovação do teto de gastos, com a queda estrutural da taxa de juros, aí sim estrutural, o mercado de capitais no Brasil finalmente se desenvolveu. A Bolsa tinha 600 mil CPFs, hoje tem 6 milhões. Então, nós estamos falando de pelo menos 6 milhões de brasileiros que enxergaram no mercado de capitais e no financiamento dos negócios e das empresas, comprando ação, e claro, é um investimento, portanto tem que haver rentabilidade, uma forma de ter um retorno para o seu dinheiro. Então, para desfulanizar aí essa conversa. Agora, do ponto de vista, eu entendo que o senhor tem um receio de falar com a Faria Lima, mas... Eu? Não, estou dizendo, tratar a Faria Lima ou dizer, a Faria Lima tem razão, nem sempre exagera e tudo mais, né? Não, mas quando o senhor fala, não trato dessa maneira, o Brasil está tudo bem, tá, o Brasil está crescendo, cresceu 7%, qual é o risco desse crescimento que inclui esses milhões de brasileiros que passaram a tomar conta do seu investimento? Qual é o risco desse crescimento ser um voo de galinha?